A dor da perda e a saudade são apenas o começo da angústia que muitas famílias enfrentam após a morte de um ente querido. A possibilidade de disputa entre os herdeiros, a interminável burocracia e o imposto sobre os bens da partilha compõem uma batalha que pode se arrastar por muito tempo. Para tirar as nossas dúvidas sobre inventário, converso agora via Skype com o advogado especialista em direito civil, Hilton Cardoso dos Santos. Hilton, seja bem-vindo ao nosso Santa Receita. Olá, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eu já vou fazendo para você aquela pergunta do começo. O que é um inventário? O que é um inventário? Isso. Tá, vamos lá então. É como você acabou de colocar, né? Infelizmente, com a perda de uma pessoa, de um ente querido, tem uma burocracia após todo esse processo de perda. Mas, infelizmente, é uma obrigatoriedade da justiça, sem o qual você não consegue dar andamento nos bens da herança. Então, vamos lá. Inventário e partilha, elas estão intimamente ligadas. Por quê? O inventário, vamos falar aqui num português mais tranquilo, mais calmo, sem falar em termos jurídicos, para não confundir muito. O inventário nada mais é do que a reunião dos bens deixados pelo falecido. Tá? Seriam móveis, imóveis, seriam contas bancárias, aplicações, enfim, todo um valor financeiro monetário que será partilhado com os herdeiros. Tá? Herdeiros. Existem também alguns tipos de herdeiros, seriam os herdeiros necessários, os herdeiros concorrentes e os herdeiros testamentários. Os testamentários aí tá. É o único momento no inventário em que uma pessoa que não faça parte do rol dos descendentes e dos ascendentes vai fazer parte desse inventário, se existir inventário registrado em cartório. Tá. E quando que a gente abre um inventário, doutor? Assim, qual é o prazo para ser feito? Bem, primeiramente, após o falecimento do ente querido, a justiça, nos dá um prazo de 60 dias para que você abra esse processo de inventário, tá? Que ele pode ser tanto judicial como extrajudicial, que a gente vai falando no decorrer. E se passar esses 60 dias, aí haverá uma incidência de multa de 10% sobre o valor do imposto que vai ser calculado, tá? E se passar de 6 meses, 20%. Depois, doutor, eu até vou fazer essa pergunta, porque geralmente quando a gente fala de inventário, a gente fala assim, é caro, e as pessoas demoram para fazer um inventário, né? Mas enquanto a gente vai, só para falar um pouquinho dos documentos e tal, depois eu vou voltar nessa pergunta aí de valores, tá, doutor? Mas se caso a gente não faça no prazo, o que pode acontecer? Bem, existe aquela que eu falei no começo, é o seguinte, se você não fizer o inventário, como se diz, se não fizer, não fez. Mas só que um detalhe importante, né? Aqueles bens ao qual, vamos supor, que eu tenho direito por herança, eu não vou poder dispor dele, eu não vou poder vender, eu não vou poder doar, simplesmente não vou poder fazer nada juridicamente correto. Porque pode ser que uma pessoa possa, sim, comprar um imóvel que esteja em inventário, que seja do falecido, que não esteja em inventário, mas ele corre um sério risco em comprar um bem que não esteja inventariado. Você entendeu? E, doutor, essas duas maneiras de fazer, a judiciária e extrajudicial, as duas precisam de um advogado? Como que elas são feitas? Sim, a participação do profissional do direito, do advogado, esses dois processos é uma questão, inclusive, legal. Tá? Primeiramente, existe o inventário judicial, que o próprio nome já diz, que é através da justiça. E a exceção do juizado especial civil, que é os famosos pequenas causas, numa fase de primeira instância, sempre vai precisar de um advogado, tá? Inclusive para o extrajudicial também. E o extrajudicial, ele acelera mais o processo, doutor, ou não? É indiferente?
Olha, eu vou falar como advogado para você. Desde 2007, né, graças a Deus, foi instituído esse cartório, inventário realizado em cartório através de registro público, que ele tem a mesma validade de um processo judicial. Quando, eu vou antecipar uma pergunta sua, quando que você opina pelo judicial ou pelo extrajudicial? Bem, o judicial é quando envolver herdeiros menores ou incapazes e que tenha testamento. Depois eu falo como Deus sobre esse testamento. E o extrajudicial é quando envolve todos capazes, né, maiores, e que todos sejam concordantes com a partilha. Entendi. E aí, doutor, eu sempre ouço também falar assim, e quem da família vai ser o inventariante? O que é essa posição e o que essa pessoa faz? Olha, o inventariante nada mais é daquela pessoa escolhida entre os herdeiros, ou até mesmo, eu vou falar aqui sempre da mulher, porque a mulher sempre sobrevive mais ao homem, né? Então aqui eu vou sempre matar o marido, tá bom? Tá. O que acontece? Então, geralmente é escolhido entre um dos herdeiros ou a meieira, ou a herdeira também, como se pode dizer. Então, é escolhido entre eles, é um consenso. E o papel do inventariante nada mais é do que estar em contato direto com o advogado para saber o que está acontecendo, para discutir alguma dúvida, ou até mesmo para eventual audiência que venha a ocorrer quando a questão é judicial. E, doutor, quais são os documentos necessários para fazer um inventário? Olha, os documentos, a gente com a questão de economia, a gente tem que prestar muita atenção na questão são muitos os documentos que perdem a sua validade muito rápido. Por exemplo, fala assim, dos herdeiros, seriam os documentos normais, tem cópia de todos os documentos dos herdeiros e seus respectivos cônjuges, seria comprovação de endereço, do inventariante seria a mesma coisa. Do falecido, um detalhe importante. Dos herdeiros, além de todos os documentos particulares, CPF, SIC, comprovante de endereço, tem a necessidade de ter em mãos uma certidão de casamento ou de nascimento atualizada por 90 dias. 90 dias, tá? Então, tem que ter. Porque essa dá para pedir logo de cara se você estiver disposto a fazer o inventário. Mas a questão do testamento foi o que eu falei. Você deverá pedir no cartório notarial em São Paulo, que nada mais é que uma sede onde todos os testamentos estão ali registrados. Esse tem validade de 30 dias. Então, deixa para tirar isso por último. Porque se tem testamento, você vai ser judicial. Se não tem, extrajudicial. Os documentos são os mesmos. E, doutor, em relação a dívidas, como que acontece quando, de repente, a pessoa faleceu e existem dívidas? Existem dívidas de imóveis ou algumas outras dívidas. O que acontece na hora do inventário? Olha, a questão seria muito interessante tentar quitar aquelas dívidas menores, aquelas dívidas que se tem conhecimento, por exemplo, saldo negativo em banco, alguma coisa, ou até mesmo um contrato de aluguel que esteja de validade. Mas pode acontecer casos que os herdeiros não tenham dinheiro para quitar determinada dívida. Mas existe uma possibilidade de, vamos supor, de dispor de um automóvel que esteja sendo inventariado, com um pedido de alvará judicial para que se venda esse carro, para poder custear os inventários. Pode ser tanto na esfera judicial como extrajudicial. O fato de você já ter providenciado a entrada no prazo legal, esse prazo fica valendo certinho até que o juiz, eventualmente, te defere um alvará para você vender. Seria interessante. Por quê? Porque o inventário, a herança é a soma de tudo que é conquistado durante a fase de vida do falecido e menos as dívidas, tá? Pode acontecer também que essa pessoa, o falecido, tenha deixado dívidas que a família desconhece. Mas aquele credor fica sabendo que existe inventário. O que ele faz? Ele faz uma habilitação desse débito no inventário. Ele fala assim, opa, peraí, vocês estão fazendo um inventário? Ele está me devendo. Então, seria interessante
tentar quitar essas dívidas para não ter essa surpresa durante o inventário ou depois do inventário. E doutor, qual é o tempo desse processo do inventário e qual é a média? Quanto custa? Olha, vamos falar do prazo, né? O prazo dói menos do que as custas. Eu imagino. O judiciário tem uma estipulação legal que deverá demorar até 12 meses. Mas, por algumas situações alheias, né? Até assim, no decorrer do processo, pode ser que, no caso judicial que eu estou falando, possa pedir algumas diligências, esse período ultrapassa o ano. Eu já tive experiência de inventário de durar 3 anos. Nossa. Tá? E já a questão do extrajudicial é a agilidade do processo, é o tempo, o custo, e você pode escolher qualquer cartório para fazer esse inventário. Entendeu? Os custos, vamos lá para as custas judiciais. As custas judiciais diz assim: todo processo tem que ter um valor dado à causa. E é esse valor dado à causa que você parte para calcular o imposto das custas, que seria 1%. Imagina aí um bem inventariado aí, de uma metade de R$150 mil, seria R$3.000, tá? O judicial. E mais o imposto sobre transmissão de causas mortes e doações, que é um imposto calculado, né, do Estado de São Paulo, que corresponde a 4% sobre a parte que está sendo inventariada, não sobre o total dos bens, porque no total a esposa seria a meieira e a outra parte seria dividida pelos herdeiros. Não sei se só fica claro com relação às custas. Sim, certo. Doutor, nós temos uma perguntinha aqui que eu já vou emendar. Luciana, de Salvador, Bahia. Boa tarde. Gostaria de saber se só posso vender um bem se todos os herdeiros concordarem. E aí, doutor? Vamos lá, Luciana, é o seguinte: se você perguntou se você só pode vender o bem se todos os herdeiros concordarem, vamos fazer na suposição que o inventário já esteja pronto, já esteja tudo certinho, bonitinho. Sim, porque aquele imóvel, vou falar do imóvel, aquele imóvel, vamos supor que a sua mãe ficou com a metade e a outra metade foi partilhado entre os herdeiros. Então, todos deverão assinar para que esse bem seja vendido. Não é só a vontade de um, tem que ser a vontade de todos. E, doutor, caso não seja feito o inventário, é um risco, não é? Olha, de não fazer o inventário, foi o que eu falei também lá no começo. Qual é o risco? Não é risco, existe dos dois lados. Primeiro, se você não faz o inventário, você não tem como dispor legalmente desse bem. Agora, existem pessoas que compram, estou a fim de comprar essa casa, mas essa casa é minha, está em processo de inventário, eu nem dei para... Não, eu compro, a gente assina um documentinho de gaveta aí, dizendo que lá para frente é um risco muito grande. Então, tem que ser feito o inventário para que você disponha daquele bem de uma maneira legal e que não te dê dor de cabeça lá na frente, principalmente para aquela pessoa que eventualmente venha querer comprar um bem que não foi inventariado. E, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a herança. Como que funciona? A herança, vamos lá. A herança, ela como esse assunto vai ser muito abrangente, vou tentar ver como é que funciona aqui a herança. Existem casos em que, já falei, a mulher está sempre viva, tá? Em casos em que a mulher, ela pode ser tanto meieira como herdeira. Pô, como assim? Depende do regime de casamento adotado. Vamos supor, vamos para o meu caso. Eu casei dia 19 de outubro de 85 pelo regime de comunhão parcial de bens. O que significa isso? Que todos os bens compreendidos de 19 de outubro de 85 até hoje é meu e da minha esposa. Tá? Os que eu consegui anterior a essa data, por ser um regime de comunhão parcial, esses bens são particulares, eles são meus. Mas, com o meu falecimento, os bens que eu consegui depois do dia 19 de outubro, a minha esposa vai ser a meieira. Metade é dela. E a outra metade vai ser dividida pelas minhas filhas. E aqueles bens que eu consegui antes do meu casamento,
ela, minha esposa e minhas duas filhas serão herdeiras daqueles bens. Tá? Esse é um caso, não sei se eu fui claro, tá? Esse é o regime de comunhão parcial. Doutor, eu acho, sabe o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, a gente podia combinar já uma próxima pauta para a gente falar bastante sobre herança, né? Ótimo, eu acho que é uma boa. Prazer, Pode falar, doutor. Não, eu também concordo com você, porque realmente é um assunto, é até gostoso conversar sobre o assunto, porque vamos supor, se eu fosse falar aqui da herança para você, baseado no regime de casamento, eu falaria para você do comunhão universal de bens, da comunhão parcial de bens, tem da separação total ou separação obrigatória, e tem da união estável, que é um pouquinho mais complicado. Boa, doutor. Então a gente já faz isso. Do inventário a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas aqui, mas se ficar a gente também continua fazendo um pouco mais, tá? Eu vou aproveitar e agradecê-lo por hoje. Obrigada por explicar pra gente algumas dúvidas aqui. Se o pessoal tiver mais, a gente já separa para fazer na próxima. Pode ser? Pode ser. Inclusive eu agradeço o convite, tá? E você é uma pessoa muito simpática, legal, gostei, tá? E eu quero aproveitar e agradecer a minha colega aqui, a doutora Ana Paula, que me cedeu gentilmente o espaço dela para que nós pudéssemos fazer essa entrevista. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Você de casa, aproveita. Se ficou com alguma dúvida, envie um e-mail para o doutor hiltonsantos@adv de advogado.oabsp.org.br. É um assunto complexo, né? Então a gente tem que ir por pontos mesmo, mas acho que deu para vocês entenderem pelo menos o começo de tudo isso, né?